Bem, bom dia. Muito bem, ok. Vamos ver. Passaram muitos dias. Onde a gente está? A gente viu a notação lambda, obrigado. Espero que a gente praticou com a notação lambda para entender como funciona, porque a primeira vez que a gente encontra uma notação completamente nova não é a coisa mais fácil para acostumar. Que mais? A gente terminou em funções de graça, né? Como assim? Esse é apenas um título do meu livro. O que você quis dizer? Inclusão constante. A gente viu certas funções, bem, a gente encontrou a inclusão, a gente encontrou a identidade, só que a gente viu que não é certo falar a identidade, porque cada conjunto chega junto como uma identidade, então não faz sentido falar considere a entidade, mas faz sentido falar considere a entidade do A, para qualquer conjunto A que eu tenho. Ok, a gente viu também então, se eu quero escrever o comportamento da entidade, vai ser lambda xx, aí o comportamento de uma inclusão vai ser exatamente o mesmo. Então, a única diferença é que a identidade vai ser de A para um certo conjunto a inclusão vai ser de A para um B, e a gente viu que podemos enfatizar isso com essa notação, dizendo que o A está sendo embutido no B, está sendo incluso no B. Ok. Bem... A gente discutiu essas últimas aulas sobre duas religiões, como eu falei, onde elas têm uma diferença do que elas entendem que é uma função. Aí, uma religião fala que uma função chega junto com esses dois rótulos, e eu vou imaginar ela desse jeito. Então, para mim, para ser função, você precisa determinar uma, duas, três coisas. A outra religião falou, na verdade, é apenas assim. E apenas você precisa determinar o comportamento dessa função, deixar claro para qualquer entrada qual vai ser a saída. A gente definiu qual é o gráfico, sei lá, vou chamar de graph, de uma função f. E a gente viu que, na verdade, essa religião aqui identifica mais ou menos a função com o seu próprio gráfico, ou seja, para esses caras, se você determinar o gráfico da f, pronto, ele já tem uma função, é satisfeito. Para esse cara, não basta você determinar o gráfico, você precisa falar também o codomínio da função. Por que o codomínio não o domínio? Porque o domínio já é uma informação recuperável no gráfico, como a gente viu na aula passada, mas o codomínio não. Ou seja, se eu considerar, vamos lembrar um exemplo parecido com aquele que a gente viu outra vez. Se eu considerar essa função, esse gráfico de uma função f, esse rapaz é satisfeito, ele tem todos os dados que ele precisa para aceitar essa coisa como definição de uma função f, mas esse cara, ele não consegue aceitar isso como definição de uma função f, porque ele não sabe qual é o codomínio dela. O domínio dela ele tem como recuperar. Qual seria o domínio dessa função aqui? Como? 1 e 5. 1 e 5, certo. Então, o domínio, se eu tenho a graph, eu posso concluir que o domínio da f é o 1, 5, mas o codomínio da f não faço ideia nenhuma. A única informação que eu tenho sobre o codomínio da f é que é o quê? O range da f, ok, o range da f eu posso realmente definir, e o range da f, recuperar daqui, e o range da f é o 2,8. São todos os observáveis valores como saídas. Ok, um segundo. O que eu posso falar sobre o codomínio? A única coisa que eu posso inferir aqui. Ele existe? Existe, certo? Ok? Posso inferir algo um pouco mais forte que isso. 2 e 8 fazem parte. Como? Que 2 e 8 fazem parte. O que você quiser fazer parte é que esse é um subconjunto dele, certo? Ou, para mudar a direção do visto, sei lá, que eu posso falar que o codomínio é um superconjunto dele. Então eu sei que o codomínio da f é um superconjunto do 2,8 nesse caso, mas tem uma infinidade de conjuntos que são superconjuntos do 2,8, eu não sei qual deles. Bem, para o cara dessa religião, não importa, porque não faz parte o codomínio da definição da f. Mas para mim,
que eu estou seguindo essa religião, eu vou falar, ei, você precisa determinar esse rótulo aqui também. Beleza que você não me deu esse rótulo, mas eu posso recuperar, mas esse preciso saber. Ok, tudo isso é uma pequena revisão da aula passada. Igor? Peraí, se eu seguir aquela religião, no caso, aí o condomínio seria 2 e 8. Qual religião? A primeira? Sim. Não, a primeira você vai falar, ei, me dá qual é o condomínio. Porque talvez não foi o 2.8. Você vai falar, ei, essa informação que você está me dando aqui não é suficientemente para determinar uma função, porque você está deixando muita liberdade aqui. O outro cara que não tem isso já é suficiente para ele. Podemos dar uns nomes nessas religiões, vamos chamar esses categoristas e esses conjuntistas. Talvez a gente vai chegar a discutir um pouco esses nomes, mas por enquanto podemos só memorizar que os categoristas pensam a função assim, que os conjuntistas pensam a função assim. Bem, isso não me importa tanto nesse momento. Quero voltar a ver mais umas coisas legais sobre funções. O que podemos fazer com funções? Mas, infelizmente, a gente vai ter que tratar poucos assuntos em duas maneiras para satisfazer, ou para pelo menos discutir como os conjuntistas e os categoristas entendem certas coisas de uma maneira diferente. Bem, a gente definiu, então, inclusão, a gente definiu identidade, a gente definiu função constante, a gente viu duas definições de constante, eu deixei para vocês pensar se as duas são equivalentes. Alguém tentou esse homework? Não, ok, então vou falar nada sobre isso. Bem, então, vamos lá. O que eu quero definir é uma operação que faz bastante sentido se eu voltar a pensar em caixas pretas. Então, eu estou nessa situação, tenho uma F, que ela é de A para B. Eu vou pensar ela nesse jeito. E tenho uma G, que acontece que os rótulos dela são B e C. Eu espero que é muito óbvio uma coisa que eu posso, o que eu posso fazer se eu tenho essas duas máquinas. Eu quero vender uma máquina nova para alguém, eu poderia falar, ei, peraí, esse cabo aqui, estão saindo bezinhos, e esse cabo aqui está esperando bezinhos. Aí o que eu poderia fazer é pegar esse cabo aqui, prolongar e conectar com esse, agora fechar numa nova caixa tudo isso que eu fiz aqui, botar um rótulo aqui. Qual vai ser o rótulo aqui? O A. Bem, qual vai ser o rótulo aqui? C, muito bem. Eu quero vender essa coisa, claramente, antes de vender, eu vou pintar ela toda preta. Então, no final das contas, o que eu vou fazer ela tão longa mesmo. Ela vai ter, o meu cliente vai ver só isso. Certo? Eu estou vendendo essa máquina que eu criei nesse jeito. Mas se entrar aqui um xizinho, aqui vai sair o quê? Ali vai ser um G de f de x. Não, aqui vai sair o quê? Um f de x. Um f de x, certo? E esse f de x, a pergunta é, ele é aceitável por essa maquininha aqui? Sim. Por quê? Porque f de x. Porque ele é um tipo B. E essa máquina está esperando coisas tipo B. Então ele pode entrar aqui e vai sair o que aqui? G de f de x. Vai sair o G de f de x. Ok. E isso é exatamente o que vai acontecer se eu dar aqui um xzinho. O que vai sair daqui vai ser o G de f de x. O nome que a gente vai dar para essa função que eu criei nesse jeito desenhando aqui vai ser GOF. A composição da G seguindo a F. A gente vai escrever apenas isso naquela máquina que a gente vai vender. Beleza, então o nosso cliente, vamos dizer, não tem acesso nessas coisas, mas é assim realmente o que acontece dentro da minha função. Agora, para definir isso formalmente, porque eu apenas desenhei aqui, eu quero definir isso, dar uma definição formal, eu vou começar assim. Definição, o que eu quero definir mesmo é a composição de funções. Aí vou falar, sejam f, g,
Agora tenho duas maneiras que posso continuar. Ou posso falar sejam f e g funções e depois me preocupar com todos os detalhes que preciso dar, ou vou escrever aqui, posso falar definição, sejam, vamos dizer, f, ou não, a, f, b, g, c. Ou seja, sejam, como vou ler isso, sejam conjuntos A, B, C e funções f de A para B e g de B para C, tudo isso. Ok, quero definimos a função GOF. Preciso dizer qual é o domínio dela, qual é o domínio dela, vai ser de A para C, ok? Não posso parar aqui, porque por enquanto apenas dei qual é o domínio da função, e não importa a religião, os dois, o que eles mais adoram nessas religiões é o comportamento da função, certo? Então preciso continuar com as palavras mágicas, definida pela, e dar uma definição do comportamento dela. Aí eu vou falar aqui como ela comporta para a aleatória entrada dela, vamos chamar ela x. Então, o GOF de x vai ser igual com... Aqui está acontecendo uma definição, certo? GOF de x igual... G de f de x. Perfeito. Faz sentido essa definição? Ou seja, assim que eu tenho três conjuntos e duas funções desse jeito, e aqui não estou implicando que os conjuntos são necessariamente diferentes. É uma situação tão geral que você pode acontecer que são os mesmos, as funções podem acontecer que são as mesmas, mas a definição que estou dando, assim que você tem três conjuntos e f e g assim, já é garantida a existência de uma função, essa função lá. Eu consigo definir a composição com uma afirmação ao invés de um objeto? Sim, e a gente vai definir daqui a pouco como uma afirmação, só para ver outro jeito também para definir. Bem... Agora, se eu ia chegar nesse jeito, sejam f e g funções, eu poderia continuar falando tais que, qual seria uma condição necessária para definir a GOF? Que o conjunto de saída da F seja o mesmo conjunto de entrada da G. Exatamente. Como vou escrever isso um pouco com o simbolismo, as notações que a gente tem? Seria o codomínio da G? O codomínio da F é igual ao domínio da G. Não, peraí. É o codomínio da F, certo? É essa que eu defini, certo? Sim, o codomínio da F. Muito bem. É igual com? O domínio da G. O domínio da G. Muito bem. Então, aqui praticamente, eu escrevi essa informação que já tenho aqui por causa do fato que usei a mesma letra o B. Ok, então, sejam f e g funções tais que elas são compositáveis. Vou chamar elas assim. Como? Essa palavra ficou muito estranha no livro. Eu acho que eu inventei mesmo. Mas não quero chamar elas compatíveis porque esse termo é usado para uma outra noção. Então, o que eu quero dizer é que eu consigo compor elas. Fala. Se fosse range de f igual ao domínio de g. Vamos voltar nisso daqui, uma boa observação. Paciência. Quero continuar um pouco aqui minha definição. Posso falar, definimos a GOF, certo? Pelas. Agora, para determinar a GOF, quero satisfazer até os categoristas, então preciso deixar claro três coisas: domínio, codomínio e comportamento. Aí vou falar, o domínio da GOF é quem? O codomínio da GOF é quem? E a GOF no aleatório X comporta como? Então, tem três coisas que eu preciso determinar para deixar satisfeito até os mais exigentes categoristas. Se fosse para os conjuntistas, eu precisaria só essas duas, certo? Ok. Então, vamos lá. Qual seria o domínio da GOF? Muito bem, o domínio da F. Qual seria o codomínio da GOF? O domínio da G. Entendemos que tudo isso está lá desenhado bem simples, ok? E aqui é só copiar isso, certo? G de F de X. O que é implícito aqui?
Ou aqui, ou como vocês preferem. Como? Certo? Onde? Perfeito. Aqui é um implícito. Aqui é um implícito para todo x no domínio da f, que aqui implicitamente também, da mesma maneira, aqui era um para todo x onde? No A. Certo? Aqui eu tenho um nome direto para o domínio com o domínio. Ok, muito bem. E agora quero voltar um pouco na observação de Igor, porque é muito importante. O que Igor percebeu é o seguinte. Ele falou, ei, peraí. Eu acho que ele está aproximando mais a religião de conjuntista. Ele falou, ei, eu consigo criar uma coisa assim, mesmo sem essa restrição aqui. Mesmo sem garantir que o condomínio dela é igual com o domínio dela. Igor falou, ei, eu vou conseguir, vamos lá. Na verdade, ele quer tirar a onda dos categoristas e ele fala, ei, olha, vocês estão sendo prejudicados, vocês têm que converter na minha religião que é melhor. Por quê? Porque eu consigo, se eu tenho uma função de A para B, e se eu tenho uma função de B' para C, vocês precisam B' igual B para compor. Vocês categoristas. Eu, conjuntista, eu consigo fazer essa conexão aqui. Vou fazer uma gambiarra. Vou botar aqui a fita de MacGyver. Eu vou fazer uma coisa aqui. Sei lá, colar esses dois cabos. E vai dar certo. Não para qualquer B', mas também não com apenas no caso que eles são iguais, mas numa situação mais geral. Qual a situação mais geral? Certo. Então, o que? O Igor agora trocou o Igor, outro Igor. Agora o que? Mas eles são juntos aqui. Aí, o que eles estão falando é que, ei, se você sabe que a f vai criar coisas no B, você pode compor ela como uma outra função que possivelmente aceita mais coisas. Vai dar certo, porque qualquer saída aqui vai ser um Bzinho, no final das contas. E como o B é subconjunto do B', já vai aceitar o Bzinho. Certo? Então, ela vai funcionar aqui, ela vai criar um cara aqui. E qual vai ser o cara que ela vai vomitar por aqui, essa saída? Vai ser o mesmo cara, o G de f de x. Queria alguém... Então, o que eles vão fazer? O que os Igores vão fazer na religião deles, os conjuntistas em geral, vão falar, ei, posso compor essas. Certo? Eu criei uma máquina. Você não pode. Por quê? Porque aqui, para você, não vai dar certo. E a pergunta é, se eu, seguindo a religião dos categoristas, se eu consigo achar um jeito para criar a mesma máquina deles, internamente não vai ser a mesma, mas a gente considera funções com igualdade extensional, então são black boxes. Então assim que nós dois vamos pintar nossas caixas cor preta, eu estou afirmando que eu consigo criar uma caixa preta que ninguém vai conseguir observar uma diferença. A minha é dos Igores. O desafio agora é como criar isso com minha religião, que ela necessita igualdade aqui, e não apenas subconjunto como dos Igores. Ideias? Quero ver mãos. Não quero resposta. É para responder ou para perguntar? Não, para tentar responder. Então, peraí. Quero ver mais, dá um pouco mais tempo. Para responder também? Quem quer perguntar algo? Ninguém. Ok. Quem quer responder algo? Temos uma, duas mãos. São os Igores. É engraçado porque os Igores querem responder, porque até agora eu usei eles como exemplo de conjuntistas, e a ideia é que precisamos algum categorista defender sua religião, falar, ei, na verdade minha religião é boa também, né? Aí não vou perder nada, não vou ser prejudicado. Alguém? Esqueci teu nome? Paulo, tente. Bora. Aquele seria resolvido quando o range do domínio fosse igual ao codomínio. Certo, ou seja, eu não consigo fazer isso na minha religião, certo? Mas a pergunta é, como eu consigo, isso eu não posso fazer, mas como eu consigo criar uma outra caixa preta
que comportam do mesmo jeito com a caixa preta deles. Então, o meu desafio é criar uma caixa preta seguindo as leis sagradas da minha religião, certo? Aí, não quero... Certo, fale. Tudo que entra não vai ser a saída da outra função? Tudo que entra aqui? Sim, sem a gambiarra. Sem a gambiarra, você não pode conectar essas coisas. Deixe B e B normal, sem B e B. B e B, como era aqui? Ok. Fale. Aí isso não seria a mesma coisa que o range, não? Seria a mesma coisa do quê? Todas as saídas, só que vão entrar. Não, você ainda não sabe se isso é range ou não, porque talvez a F ignora muitos dos elementos lá. Certo? Por exemplo, você pode pensar que essa é de naturais para naturais, que ela é constante que sempre retorna a zero. E essa é de naturais para naturais, que é a identidade. Vai funcionar, mesmo que o B não é o range da F. Tá meio confuso? Pense que, então, vamos lá. Pense que aqui eu tenho a lambda x0. Mas, com domínio os naturais e codomínio os naturais. O range dela é qual? É o singleton zero, certo? Ok, mas eu posso botar tudo isso aqui com essa função, que é a lambda xx, que é de n para n. Vai funcionar mesmo que isso não for o range, certo? Porque ela vai... A única restrição que tem aqui é que ela precisa receber naturais. Ela, na verdade, só vai ver o zero nessa configuração. Não vai conseguir ver nenhum, mas no zero ela vai criar aqui. O próprio zero vai dar certo. Mas se eu trocar o n por zero, não vai ficar a mesma coisa? Aqui? Aqui, se você trocar o n, não por zero, por singleton zero, certo? Agora, com a religião categorista, você não pode compor essas, porque ela necessita... o codomínio dela tem que ser igual com o n, e aqui você tem um conflito, porque o n não é isso. Mas na prática, eu não ia conseguir compor. Acho que eu falei conjuntista, quis dizer categorista. Os categoristas não vão compor isso. Aí você fala na prática, não, peraí, é uma lei sagrada, eu não posso compor essas coisas, certo? Aí o conjuntista vai falar, ok, peraí, esse é o subconjunto disso, então vai dar certo, eu vou compor. E agora a pergunta, para voltar na minha pergunta, é se realmente os categoristas estão perdendo algo. Faz sentido? Bem, Mas não entendi o que você quer que eu faça. Você entendeu a resposta da minha pergunta? Ok. Tem mais que queria responder? Quero alguém defender os categoristas falando, ei, eles não perdem nada, podem criar a mesma função. Mas eles podem mesmo. Essa é a pergunta, como? Igor, fale. Vamos lá então. Eu criaria mais uma caixa entre essas duas. Muito bem. Fale qual seria. Então, Igor está dizendo, ei, você não pode conectar essas duas cabos aqui na tua religião, porque, certo? B não é igual com B linha. Mas, ele está dizendo, eu vou botar aqui uma outra caixinha, que agora, para nos convencer que isso vai dar certo, ele precisa definir completamente essa caixinha. É como ele está argumentado para os categoristas, ele precisa dar 3 coisas. Domínio, codomínio, comportamento. Domínio. O domínio vai ser o B. Óbvio, né? Porque ele tem que concordar aqui, você não tem opção aqui. Esse tem que ser o B, senão a religião te queima. Ok. Próximo, codomínio. O B'. B', com certeza. Ok? Então, por enquanto, eu tenho uma coisa que ela consegue pegar esse cabo e tudo é compatível sem zzz. E qual seria? Vou chamar essa caixa aqui de M, de MacGyver, porque você está fazendo uma gambiarra, certo? Eu ia chamar de em homenagem aos Igor, que estão respondendo aí. I de Igor também poderia ser, o MacGyver ou Igor, então podemos, na verdade o I tem mais uma vantagem. O M tem vantagem de MacGyver, sei lá, não poderia chamar ela de G de gambiarra, porque já tem o G. Mas o I realmente é um nome melhor e a gente vai ver por quê. Como ela comporta? Espera aí um segundo, para todo mundo passar. Como eu preciso que ela comporta? Agora não tenho liberdade nenhuma, preciso dar uma espécie. Converte? O que significa converte? Na verdade, eu posso ver ela como um convertor mesmo. Como numa linguagem de programação, você tem o int5, e quando você quer usar um float, você pensa, o 5 ou 5,0 é a mesma coisa, mas para minha máquina não é, eu preciso castear, como é em português, não sei. Preciso converter, vamos dizer isso. E posso ver ela como convertor, pega Bzinhos e ela converte ele a Blinhazinhos, ok?
Mas precisa do comportamento dela. Isso é um padrão de projeto, inclusive. O adapter, ele faz justamente isso. Pega os atributos de uma classe e adapta para outra. Não queremos entrar, queremos tratar as caixas pretas apenas como uma maneira metafórica, certo? Aí, quero o comportamento dela, o mais fácil jeito para definir o comportamento seria usando lambda, mas se você quer usar, dando uma definição, m de x igual a blá, também pode. Identidade. Quem falou? Identidade. Você quis dizer lambda xx? Faz sentido? Que não é a mesma coisa. Vamos ver. Aqui realmente a m vai ser a lambda xx. Por que ela não é identidade? Porque a identidade, especialmente nessa religião aqui, ela tem domínio com domínio iguais. Ou seja, não posso chamar ela de identidade porque o domínio é B ou que o domínio é B'. Como a gente chama essa que tem o mesmo comportamento com a identidade, mas com o domínio dela sendo um subconjunto do codomínio dela? Inclusão. E é aqui exatamente que chega o izinho. Pois é. Não é apenas de igual, é da inclusão. Faz sentido? Para qualquer conjunto B, subconjunto de B', é definida uma inclusão de B, a inclusão na verdade, não tem mais. E se eu quero enfatizar isso, posso botar aqui como subdescritos os conjuntos que ela é. Porque para cá que é dois conjuntos, que é um é subconjunto do outro, eu tenho uma nova função de lá para lá, incluindo, embutindo esse para lá. Ok, muito bem. Então, no final das contas, aqui, basta só pegar a inclusão de B para B', e agora eu vou observar o quê? Ei, se eu pintar tudo isso aqui preto, certo? Meu amigo da outra religião, ele tem que pintar tudo preto também, que na verdade aqui já não é assim, certo? Mas ninguém pode diferenciar entre as duas máquinas agora. Mesmo se ele é da religião de lá, que não tem domínios e codomínios, ou se ele está, até quando ele está na religião de categoristas, para ele, aqui é de A para C, o comportamento no final das contas é o mesmo, certo? Então, no final das contas, as duas funções são iguais, ou seja, eu não estou sendo prejudicado se escolher a religião de categoristas. Bem, agora uma pergunta sobre certas coisas de composição. Então a gente entendeu a composição, vou já avisar que o erro mais frequente é confundir a ordem e pensar que quando eu quero chamar a fog, qual a primeira função que vai ser chamada? A primeira chamada é G. A G, pois é. Tá? Então, por isso eu estou botando as setinhas pela direita e não pela esquerda, porque quando a gente escreve uma F, a gente costuma botar o argumento dela no lado direito. Então, se eu aplicar a X, o X primeiro vai ver o G e depois vai sair tudo isso para F. E isso faz sentido porque a gente definiu ela usando esse valor, certo? A gente falou que a fog de X é igual a isso, aí chega aqui. Existe mais uma notação que a gente não vai usar aqui porque não é muito comum, é bem mais comum em ciência da computação, onde em vez de fog, a gente usa G semicolon F. Então eu posso definir isso como um açúcar sintático, a única coisa que muda é a ordem. Então, se eu quero pegar a GF da X, isso pela minha açúcar sintático seria o quê? Aplicar G na X. Eu quero primeiramente o primeiro passinho da dessugarizar. Versão dieta. Como vai ficar? FGX. Muito bem, fog de X. E isso é dessugar, certo? E isso seria o quê? Então isso é exatamente a mesma coisa. Que isso seria? F de G de X. Pela definição de bolinha. Certo? Ok. Mas, vou fazer, não escrever desse jeito porque não é tão comum. Vamos escrever assim. Cuidado. Isso quer dizer... primeiramente... primeiro a G, depois a F. A G está sendo aplicado. Ok. Bem, eu já avisei que esse vai ser um dos erros mais comuns na próxima prova. Bem, agora
uma pergunta que é muito fácil aceitar isso, mas precisamos realmente provar isso, o que eu vou dizer. No final das contas, eu posso pensar nessa bolinha como uma operação de qual unidade? 2, binária, certo? Ela pega duas coisas aqui. Que tipo de coisa é essa? E essa? Também. E o que eu posso dizer sobre os tipos mesmo? Eu sei que se essa aqui é de A para B, essa tem que ser de B para C. Até lá. Beleza. Sendo uma operação, agora vou abstrair um pouquinho. Eu vou falar, quero ver que lei, quais leis eu posso provar sobre essa operação. E a primeira pergunta que quero fazer é se essa operação é associativa, comutativa. Lembramos o que é associativa? Sim. Associativa. Bem, como eu vou enunciar essa proposição que essa operação é associativa? Então, eu quero escrever um teorema, quero enunciar esse negócio e depois provar. Como eu começaria? Com todas as palavras, todo o contexto. Vou ajudar. Sejam... O quê? 3 funções. Sim, 3 funções. Continua. Vamos dar nomes para elas, né? F, G e H. Certo. Continua. Não? O que mais você precisa? De um elemento. Elemento, por que você precisa? Para poder aplicar as funções nesse elemento. Mas deixa esse elemento ser problema daquela pessoa que vai querer provar nosso teorema. Para nosso enunciado aqui, não precisamos um teorema, porque no final das contas eu vou querer falar que uma certa composição é igual com uma certa composição, não preciso falar nada de elemento. Então sejam F, G e H funções. Certo? O que mais preciso? Ok, continua. O comportamento delas. Não. Domínios. Não, peraí. Eu não posso dizer uma coisa sobre os... Quer dizer que FG aplicada no H é a mesma coisa de F aplicada em G e H. Não aplicada, é composta. Composta. Ok. No final das contas, eu quero falar aqui umas palavras bonitas, que é isso que eu estou cobrando. E eu quero falar, se tudo isso acontece, então... F, bola, G, bola H... ou, na verdade, vou usar a outra ordem. Porque eu prefiro desenhar na outra ordem. G, F, H, bolinha, isso. Ok, mas o que falta é toda essa coisa aqui. É isso que estou cobrando. E o objetivo do teorema seria provar isso. Correto. Ok, mas o que preciso fazer? Realmente preciso declarar essas F, G, H. Bem, eu vou escrever desse jeito. Sejam A, F, B, G, C, H. Prestem atenção que eu preciso 4 conjuntos. Por que preciso 4 conjuntos? Porque preciso, para afirmar a associatividade, eu preciso 3 funções. Então, para ter 3 funções, eu preciso 4 conjuntos. Alguém poderia começar botando de A para A para A para A, e ele ia acabar provar um teorema bem mais restrito, que a bolinha comporta num jeito associativo apenas se todas essas coisas são o mesmo conjunto. Mas a gente vai provar agora mesmo que, mesmo com conjuntos diferentes, assim que você tem uma configuração como essa aqui, se você tem F, G, H nesse jeito, então é associativa. Bem, o que eu preciso provar então? Que isso é igual com isso. E vamos cobrar completamente para satisfazer até os categoristas. Quantas coisas preciso provar aqui? Você tem que fazer a ida e a volta, né? Não, peraí. O que quis dizer ida e volta? Ida e volta a gente fala quando temos que provar se é somente sim. A gente abusa isso quando temos igualdade entre conjuntos, porque a igualdade A igual B de conjuntos acaba sendo uma equivalência. E a gente fala até abusando ida para isso e volta para o outro. Certo? Mas aqui eu tenho igualdade de quê? De funções. E não é uma equivalência. Então, mas vamos, pensando na religião de categoristas, eu quero ver todas as coisas que eu preciso provar para esses dois objetos serem iguais. E antes disso, um desenho, só para ver em que corresponde essa ideia. Ele está dizendo que se você tem uma F, assim,
uma G, assim, e uma H, assim, certo? Ele está dizendo que para para compor as três, na verdade existem duas maneiras de fazer isso. A primeira seria compor essas duas e depois criar essa caixa. A segunda seria compor essas duas e depois compor essas. Essa corresponde em quê? Bora? Qual lado? O segundo, direito. A primeira é o segundo, certo? Essa é o H composto com a composição de G e F. E essa é a composição de Hogg com o F. Ok? E o teorema está dizendo, se a gente conseguir provar isso, está dizendo que não importa como você vai botar essas caixas, vai ser a mesma coisa. E se olhar nessa interpretação usando caixas pretas, essa interpretação é óbvia. A associatividade é óbvia. Não importa o que vai acontecer aqui nas caixas, são só embalagens. Qualquer coisa que vai entrar aqui, primeiramente vai ser aplicada a F, depois a G, depois a H. E aqui o quê? Mesma coisa. Então é meio óbvio, é meio intuitivo mesmo que essa operação tem que ser associativa. No final das contas, uma abordagem vai criar primeiro a C, GOF aqui, e depois H, e a outra vai aqui, Fzinho para B, e depois aplicar a Hogg para chegar no D, certo? E esse teorema está dizendo que não importa o caminho que você vai escolher. Exatamente. Então, voltando aqui, preciso provar três coisas. São funções que estou querendo convencer até os categoristas. Então, domínios iguais, codomínios iguais, comportamento igual. Vamos lá. Como vou provar a primeira coisa? Domínios iguais. Eu vou olhar para a coisa que eu paguei, que não tenho mais como olhar, mas supostamente vocês copiaram isso lá. Aí, vou abusar um pouquinho. Preciso provar que os domínios delas são iguais. Então, calculamos. O que vou calcular? O domínio da esquerda e o domínio da direita, não tem nada complicado aqui. Vamos lá. O domínio da Hogg of é igual com o quê? Ao codomínio. Como? Vamos lembrar essa definição? Não tem a... tá bom. Não quero direto a uma resposta, quero devagar. O domínio dela é igual com o quê? Lembra que eu escrevi duas definições aqui? Eu quero essa, que estava para os categoristas. O domínio dela é igual com? O domínio da F, muito bem. Ok. Vamos ver o domínio da outra. O domínio da outra é o domínio da F, porque pela definição dessa bolinha. Pela definição, eu vou precisar printar essa bolinha. Pela definição da bolinha vermelha, que é essa aqui. Ok. E o próximo esse seria o quê? Domínio da GOF. Muito bem. Domínio da GOF. Pela definição de quem? Essa bolinha. Qual bolinha? Depois do H. Depois do H, muito bem, correto. Pela definição da bolinha. E ainda não terminei, porque não cheguei no mesmo objeto. Mas essa coisa, vou continuar agora, essa coisa é igual com? Eu preciso calcular, tenho como calcular, mas não cheguei ainda. Ok. Domínio da F. Aqui na verdade foi... Pela bolinha depois da G. Certo? E nesse caso eu vou pintar ela, sei lá, azul, supondo que vai dar para ver com esses quadros terríveis. Dá para ver? Sério? Ok. Pela definição da bolinha azul. Se eu não quero pintar essas coisas,
Aqui eu deveria repetir tudo isso, definição de toda essa coisa, e aqui eu falar definição de Goff. Porque realmente a definição de Goff determinou o domínio e o codomínio dela. E, que maravilha, os dois lados acabam sendo o mesmo objeto, ou seja, as duas funções realmente têm o mesmo domínio. Exatamente igual, parecida a coisa para os codomínios. Só que, como vocês imaginam, aqui que vai dar dois passos, o codomínio, porque o codomínio disso vai ser o codomínio dele, e o codomínio dele vai ser o H. Mas aqui o codomínio diretamente vai dar num passo só H, mas é a mesma coisa. Então, domínios iguais, check. Codomínios iguais, check. E agora só basta provar que o comportamento delas é igual também. Que hora fez o condomínio? Como? Que hora fez o condomínio? Eu não fiz. Eu falei que é a mesma coisa. Eu vou escrever. É só trocar. Não precisaria escrever. Aqui onde você realmente tem o direito de escrever similar, porque a definição de domínio e codomínio na bolinha foi completamente simétrica. Não, então... Então, se você quer provar isso, mas você precisa falar, ei, os codomínios são iguais também. Se você quer fazer o cálculo, não é para demorar mesmo. Esse vai ser o H, o codomínio da H, em um passo só, e outro vai precisar de dois passos, certo? Essa é o... Aqui eu confundi a ordem. Vai ser... Qual vai ser o codomínio dela? Vai ser o codomínio dela, e o codomínio dela, e o codomínio da H. Então aqui, agora eu vou precisar de dois passos no outro lado. Bem, mas é a mesma coisa. Então, domínios, check. Codomínios iguais, check. Comportamento. Isso é a coisa mais importante para falar que duas funções são iguais. Como vou começar a minha prova? O que quer dizer comportamento igual? Em fórmula. Qual a forma do meu alvo? Não? Qual a forma do alvo que quero matar? Como? Essa igualdade, certo? Mas os dois objetos que aparecem nos dois lados, aqui e aqui, são funções. Então, o que isso quer dizer? Três coisas. Primeira, segunda, qual a terceira, qual... Como? Os gráficos iguais, literalmente, isso que quer dizer. Mas não é uma maneira fácil para trabalhar pensando nos gráficos. É bem mais fácil dizer que para todo x no DOM, que nesse caso seria o A, né? Para todo x no A, o que acontece? Que é literalmente, realmente, se falar os gráficos iguais, seria a mesma coisa. Para todo x no A? H, bola G, bola F de X. Não, x pertence não só à igualdade de conjuntos. Para todo x no A, eu quero provar que as duas funções comportam do mesmo jeito. Então, como vou escrever isso? H, bola G. Hog of de x é igual com Rho de Goff de x. Ok? Então, como vou começar minha prova para a igualdade dessas funções? Como? Não, peraí. Essa coisa eu quero matar. Como vou começar minha prova? Ok. Seja x no A. Qual a próxima palavra? Qual o meu alvo agora? A igualdade. Então agora realmente cheguei no momento que eu preciso saber o que significa isso. Ok, mas como vou continuar agora? Qual a próxima palavra que vou escrever? Calculamos. Eu gosto de calculamos. Não quero dar ordens para ninguém. Aí, o que eu vou calcular? Bora. Vou pegar um lado, e se eu tenho sorte, eu vou conseguir chegar no outro. Se não tenho sorte, eu vou parar num momento, eu vou pegar outro lado, eu espero que eu vou chegar no mesmo objeto. Bora, lado esquerdo. Hog de f de x, ok? Isso é igual com o quê? Alguém? Qual é a bolinha atacável, calculável aqui? Você não esteja jogar o x em A, né? Então você já começa aplicando a primeira função. Fica Rogue, bolinha, f de x. Certo. Essa bolinha que é aplicável aqui. Você tira a bolinha e bota só rogue de F de X.
que é Isso, rho de f de x. que é um objeto. Isso seria log de f de x. Não, mas Como? não é uma função. Nega que era uma função. O f é uma função, não é? Não, o f, o g e o h são funções, o f e o g e o h são funções. Mas quando você tira a bolinha, você, o f já tira a função f e põe o objeto. Né? Ela gerou. Eu discordo. O f, o g e o h, tanto aqui quanto aqui, são funções. O f é uma função aqui. Não, mas o f de x. Certo, mas esse de x também não é uma função. Porque ele... Não, mas o f de x não é uma função. Certo. Nem isso de x é uma função. É isso que eu estou dizendo. Faz sentido? Ok. Mas eu preciso de uma justificativa aqui. Por quê? Da bolinha vermelha, certo? Pela definição da bolinha vermelha. Ok, continuamos. E aí, agora? Posso continuar mais? Posso, calculando mais. Próximo. Muito bem, H de G de quem? F de X. Ok. Pela definição de bolinha azul, certo? Ok. Bem, e agora... Ok, vai cair o pincel. Bom, agora eu tenho duas opções. Eu não cheguei ainda no outro lado, certo? Ou eu vou ficar pensando como que eu posso continuar com mais cálculos para chegar lá, porque nesse momento os cálculos não são tão óbvios. Eu preciso, como eu tenho falado na outra aula, preciso cheirar, saber como cheirar bem como cachorro mesmo, para ver como eu posso desaplicar uma definição. E aqui alguém consegue cheirar bem? Qual seria o próximo passo? Eu Sim? pegaria o outro lado Bem, e trabalharia ele. perfeito. Porque a coisa mais segura e mais simples, para não ficar lá tentando adivinhar como continuar, é... Beleza, vamos pegar o outro lado e ver se vai cair na mesma coisa. E isso vai dar certo. Se eu pegar, então... Vamos continuar aqui. Se eu pegar o outro lado, que já está escrito aqui... Esse lado, certo? Ok, calculando, então, esse lado... No x, certo? Eu espero que vai cair lá. Então vamos lá. Agliberto, qual será a próxima? H, Certo? bolinha. Opa, Desculpa, H, certo? G, bolinha F. E eu vou botar essa parêntese, galera. Tá? Para juntar ele. Aham. De x. Muito bem. Pela definição dessa bolinha. E aí a próxima? Aplica H, Aqui vou deixar isso em paz. Eu vou só continuar aqui, vou focar aqui. Isso vai ser? G, de F de x. Aplicar com essa bolinha de dentro. Exatamente, a definição dela. E que maravilha, eu cheguei na mesma coisa exatamente. Então, os dois lados são iguais. Perfeito. Aqui, se eu quisesse continuar, ou que se eu quero impressionar alguém que supostamente consegui cheirar isso, mesmo que eu roubei lá no meu rascunho, eu posso falar, ei, qual foi o penúltimo aqui? Ah, foi assim. Então, vamos aqui desaplicar a definição aqui dentro, para escrever que isso aqui é G, bolinha. o golf de x. Em geral, quando a gente desaplica coisas, é mais difícil de pensar. Do mesmo jeito que a gente viu nos outros cálculos, que aplicando a definição do lado direito para o lado esquerdo sempre foi mais perigoso, vamos dizer. Mas, eu estou enfatizando isso, não vou precisar escrever isso no meu rascunho e depois escrever desse jeito para impressionar alguém. Ninguém vai ficar impressionado com essas coisas. É melhor apenas fazer essa coisa que é bem mais simples. Pega um lado, você chegou até aqui, não precisa se preocupar mais. Pega o outro lado e se chegar no mesmo objeto, deu certo. Ok? Ou seja, provamos que a composição é associativa. Quase, com apenas o único detalhe que tem chances que não são sobre a associatividade ainda. Tem chances que as tuas funções... Não posso falar que em geral eu tenho essa coisa para qualquer três funções, porque talvez nem são definidas essas composições, porque talvez os domínios e codomínios discordam. Mas a gente provou que se os domínios e codomínios são certos, tais que todas as duas expressões são definidas, então são iguais. Então podemos considerar a composição como uma operação associativa. E isso faz sentido ainda mais se eu pensar em funções como
instruções. E com a composição, agora vou voltar na maneira de escrever desse jeito como a composição. Esse operador aqui em composição é aquele que faz a instrução anterior e depois, posso chamar esse operador de depois. F é depois G, certo? Isso seria a GOF para a gente. Ok? Mas se eu pensar desse jeito, fica ainda mais óbvio que é associativa, porque agora eu posso pensar nas funções como certas instruções. Eu vou dar um exemplo. Se você quer descrever o processo, sei lá, de lavar louça, e você quer quebrar esse processo em passos, esse é um exemplo de ouvir, aí você fala, primeiramente você tem que botar a louça na pia e ligar a água, esse seria F. A G seria bota o sabão e, sei lá, vamos ver, bota o sabão, G, e H seria, como é isso? Isso, ok? E uma quarta operação depois, bota lá no secador, sei lá, naquele negócio. Ok. Agora, não faria diferença se eu falar, primeiramente, bota água e o detergente, e depois esfrega e bota para secar. E seria a mesma coisa de falar, primeiramente, bota água, depois bota o sabão, obrigado, e depois as outras duas coisas, sei lá. Então, esse depois, pensando nesse jeito, é exatamente a mesma coisa. Outro exemplo seria como você vai vestir suas roupas, começando pelado. Sei lá, você vai falar, primeiramente bota tua cueca, depois bota, sei lá, teu shorts, depois bota tua camisa. Agora, onde você vai parar um pouquinho para descansar, para fazer isso, não vai afetar o processo. Mas, pensando nesse jeito, eu espero que é óbvio que a composição não é comutativa. Porque, por exemplo, seria bem bizarro você botar primeiro o meu shorts e depois tentar vestir minha cueca, certo? Ou se eu começar, primeiramente, aquele verbo que eu esqueci de novo, isso, e depois botar o sabão, certo? Aí, com essas ideias, é óbvio que a composição de funções vai ser associativa, é também óbvio que não vai ser comutativa. Só para nos convencer, eu quero um contra-exemplo de funções onde o FOG é diferente do GOF. Porque toda essa argumentação é boa para falar, não deve ser comutativa mesmo. Vamos pensar então um exemplo bem concreto. Se já tiver domínio compartilhados. Primeiramente, certo, mas a gente vai supor que estamos numa situação onde eu posso compor as duas. Faz sentido? Então, no mesmo jeito que na associatividade, também eu falei, supondo que os dois lados são definidos, elas têm que ser iguais. Mas agora eu quero um exemplo que mostra que mesmo quando os dois lados são definidos, não é garantido que as duas funções vão ser iguais. Então, para garantir que os dois lados são definidos, como seria o diagrama externo da situação aqui? Quantos conjuntos você tem? Dois. Vou chamar eles A e B para ser original. Quais são as funções? F. Aqui leva todo elemento de A. Pera. G. Minha situação é assim. Então, o desafio para vocês é definir, achar um contra-exemplo disso. Ou seja, na verdade, um contra-exemplo dessa afirmação. Ou seja, um exemplo onde são diferentes. E para construir um contra-exemplo mesmo, você precisa definir aqui quantas coisas? Duas? Não, mais. 4. Você precisa definir o A, o B, a F e o G. Qualquer exemplo que tem chance para convencer alguém precisa ser um exemplo completo, dar os 4 dados. O A, o B, o F e o G. Então, estou vindo. Logo. Os números naturais. Ok. Está piorando. Vamos achar dá para também assim, certo? Na verdade, bora lá. A F é quem? X ao quadrado. F de x leva x ao quadrado. Ok. Ou seja, a F é a lambda x quadrado. Concordamos com essa notação? Ok. E você quer aqui os naturais. E aqui você quer quem? Os naturais também? Ok. E a G você quer qual? A inversa da potenciação. A raiz. Não sei o que é inversa ainda. Vamos aprender daqui a pouco. Tá. Vamos?
2x. Não, lá embaixo, na G. A G vai ser a lambda x? 2x. Lá vai ser o lambda x, x ao quadrado. Então, para nos convencer agora, você precisa mostrar uma entrada. Você fez todo o trabalho, definiu o exemplo. Falta ainda uma coisa. Provar que realmente a GOF e a FOG são diferentes. Então, como você vai provar que elas são diferentes? São funções. Então, para serem diferentes, ou elas vão discordar no domínio, ou no codomínio, ou no gráfico, sim, no comportamento, certo? Então, qual vai ser teu FOG aqui? Você precisa... Está morrendo. Você precisa escolher uma entrada. Você não pode deixar isso para a vontade da pessoa. Você está tentando me convencer isso. Você fala, realmente tem uma entrada que comporta diferente? Não, acredito não. Cadê? Estou tentando abrir o... Achamos contra-exemplo? Quase? O 4, vamos lá. O 4 aqui vai... O FOG de 4 seria quem? Pelas definições. Seria o F de G de 4. Não quero assim, quero passo a passo. Isso seria o F de quem? De 8. Isso? Ok, bora lá no outro. GOF de 4 vai ser o G de F de 4, que isso é o G de quem? G de 16. Certo? 32. E como 32 não é igual com 64, deu certo. Um detalhe. Aqui a gente conseguiu cair nessa situação onde domínios e codomínios deram certo, e a gente só preocupou com o comportamento, porque no exemplo que a Gilberto escolheu, esses dois conjuntos foram iguais. Numa situação geral, se eu tenho que o A e o B são diferentes, sem nem saber qual é o F e a G, eu sei que a FOG é definida, certo? Eu sei que a GOF é definida. Qual o tipo da FOG e qual o tipo da GOF? Da FOG é quem? É B. De B para A? Certo? É da GOF? Muito bem. Ou seja, nem domínios iguais, nem codomínios iguais. Então a única chance que elas têm para serem iguais mesmo é quando elas são endomapas. Ou seja, domínios e codomínios iguais para cada uma. Mas a gente já achou esse exemplo. Bem, então sabemos que essas funções não são... sabemos que a composição não é comutativa. Se eu pensar agora, se eu tenho... que mais leis você poderia afirmar sobre a bolinha, a operação da composição? Eu quero conectar a operação da composição com a identidade. Que isso é errado, porque não é a identidade, certo? Mas, enfim, com essas funções de identidades, o que eu poderia afirmar? Que lei você poderia adivinhar e depois provar? A idempotência? Idempotência a gente vai definir daqui a pouco. Por enquanto não sabemos o que isso significa. Mas, será que eu posso afirmar algo sobre essas coisas aqui? Lembramos que essa é a identidade, certo? O que seria razoável botar aqui? Eu suponho que eu tenho uma F de A para B, tá? Oi. Pelo que a gente já provou, a 1 e a 3 não são iguais e a 2 e a 4 não são iguais? Cuidado, você mesmo provou que a bolinha não é comutativa. Sim, foi Pois a é. atividade que a gente provou, tá certo? Você que nos convenceu que ela não é comutativa. Se fosse comutativa, eu sabia tudo isso. Tá. Ok? Então, voltando na mesma pergunta, o que eu posso
O que faria sentido botar lá para essas leis? O lado esquerdo é igual ao lado esquerdo de tudo. Como? Isso vai ser igual ao lado esquerdo de todas. Peraí, então aqui eu vou botar o quê? F. E aqui? F. E aqui? Um A. E aqui? Um B. Quem concorda? Como? Eu concordo com as duas primeiras, né? Com as duas primeiras. Ok, vamos lá. Essas duas? Quem concorda? Com Gele que concorda com as duas primeiras? Só nem concorda nem discorda. Não, eu quero ser mais ativo. Ok, vamos discordar ou concordar. A primeira é válida? Antes de perguntar assim bobamente, sim, eu quero fazer um diagrama externo, que, como falei muitas vezes, eles ajudam. Estou nessa situação. Quero botar mais setinhas. Quais setinhas posso botar aqui? Obrigado. Essa é a entidade do A e aqui essa é a entidade do B. Agora vamos ver. Qual é essa setinha aqui? Essa função é aquela que te leva de A para B através da F, certo? O lado esquerdo é o quê? É a composição. Primeiramente essa e depois a F. Faz sentido que esse caminho e esse caminho são iguais? Certo. Se eu quero convencer alguém mesmo, eu preciso falar calculamos, é pegar primeiramente ver que os domínios e codomínios realmente fazem sentido e depois calcular no aleatório x ela e ela vai ser o quê? Muito bem, e isso vai ser igual com? F de x. Certo? Ok, ou seja, é o próprio outro lado com o x dentro. Ou seja, a primeira igualdade provada. A segunda entidade, que Gele concordou com o Igor que faz sentido, quero testar ela primeiramente aqui, no diagrama externo. O diagrama externo é ferramenta extremamente útil. Então, essa é primeiramente a 1B e depois a F. Bem. Aí, como eu não me disse, é errado. É, porque essa composição não é definida. A de baixo também. A terceira. Vamos ver, exatamente. A terceira seria, aplica primeiro a F e agora aplica a identidade do A. Como vou seguir uma seta aqui que ela começa no A se eu estou no B? Ou seja, qual é o problema dessas duas? É que aqui não é definida, porque o domínio dela, o codomínio dela não é o domínio dela. Ok. Mesmo se fossem definidas, qual seria o domínio dessa aqui? O domínio de toda essa seria o domínio dessa, ou seja, seria o B. O domínio da F já é o A. Então, essas coisas não têm nenhuma condição para serem verdades. Vou apagar completamente. Ok? E agora, voltando, a última, será que está certa? Ela está dizendo, esse caminho, primeiramente a F, e depois a identidade aqui, é o mesmo com esse. Faz sentido? Como assim? Os dois caminhos nem começaram nem terminaram do mesmo jeito. Esse caminho começou no A e terminou no B. O outro começou no B e terminou no B. Não? Não. Os codomínios. Os codomínios são iguais. Vai ser F, então. Exatamente. Isso não vai ser assim. Isso vai ser... Mas eu não gostei do fato que vocês aceitaram isso como fosse verdade. Vamos ver essa última coisa de novo. O caminho é, primeira, você está no A, aplica F e depois aplica a identidade. Ou seja, você vai ficar no mesmo pontinho que você chegou. A outro lado é, você começa no B, só fica onde você está lá. De jeito nenhum tem chances para essa igualdade ser verdadeira. E a gente chegou aqui. Para convencer alguém que isso é verdade, não vou mexer minhas mãos assim no ar, hand waving, eu vou falar, ok, calculamos.
domínios e codomínios iguais, check. Depois, comportamentos iguais, pega o aleatório X, bota aqui num lado, bota no outro e veja se são a mesma coisa. E vai dar certo. Ok, agora as coisas que eu tenho aqui, vou escrever todas as leis que a gente provou da bolinha. E agora vou pedir para vocês mentalmente se afastar. Se afastar tanto que não dá para ver nem que essa bolinha é bolinha, mas eu quero que ela apareça um pontinho e eu quero que essas coisas nem dá para ver. Então, no final das contas, como vai aparecer isso? F ponto 1 igual a F e 1 ponto F igual a F. E a terceira? F ponto GH ponto igual FG parênteses H. E agora, se eu escrever isso, eu vou falar, peraí, isso me lembra de algo, né? Todas essas coisas que eu escrevi aqui são leis que eu conheço desde criança sobre a multiplicação. Elemento neutro. As duas primeiras estão dizendo exatamente que a operação pontinho, a operação multiplicação, tem um elemento neutro ou tem uma identidade, como a gente fala. E observe que esse bichinho, para ter o direito de ser chamado elemento neutro, ele precisa satisfazer as duas coisas. E aqui está dizendo que a minha operação é associativa. Onde quebra essa analogia entre funções e composição, em números e multiplicação, é que aqui isso é verdade. Certo? Lá não é. Mas isso pode me dar umas ideias, me influenciar para definir certas coisas úteis aqui nas funções. Então eu quero aproveitar o conhecimento que eu tenho dos números. Eu não vou em momento nenhum falar, como a multiplicação faz isso, é como a bolinha aparece com um pontinho, então a bolinha também faz isso. Não, mas eu posso me influenciar para descobrir verdades novas. A primeira pergunta é, a bolinha tem identidade? Tem elemento neutro, como a Gilberto falou? Se a bolinha é para ter um elemento neutro, eu preciso achar um certo objeto que satisfaz essas duas coisas. E como é bem óbvio aqui, nem esse cara aqui pode botar aqui. Esses dois objetos são diferentes. Mas, um segundo, mas a F aqui, posso falar que ela tem um elemento neutro direito, uma identidade pela direita, ela também uma identidade pela esquerda, acontece que não são o mesmo objeto. Mas, se minha F fosse endomapa, esse seria um A aqui e um A aqui, seria o mesmo objeto. Igor, tua pergunta? Você poderia generalizar, tipo, botar F, bolinha 1, no lugar de você botar o A, você bota dom de F, embaixo você bota cod de F. Certo, mas mesmo se eu trocar S para dom F e S para cod F, continuam sendo dois objetos diferentes. Faz sentido? Você quer achar um comum, né? Sim, porque para aqui é o mesmo número, esse O1 e esse O1. Esse não é o O1 da F e esse não é um diferente. Nos números é o mesmo objeto. Ok. Bem, então, influenciado por essa coisa, eu vou querer definir as potências de uma função, que a gente chama de iterações. Então, se eu tenho uma F de A para B, as coisas que eu quero definir são a F elevado ao quadrado, a F elevado à terceira e tudo mais. Mas, elevado em qual sentido? Qual a minha operação? É essa aqui. Ela aplicada nela mesma, né? Pois é, então vou ter que lembrar como foi que eu defini nos números as potências. Qual ferramenta eu usei? Na verdade, o que eu quero definir é essa coisa. Exatamente. Qual o problema aqui? Os 3 pontinhos. Na minha definição. Quando na minha definição acontecem 3 pontinhos, como eu resolvo esse problema? Recursão. Na definição. Quando os 3 pontinhos aparecem na minha prova, eu resolvo com indução. Aí, aqui a ideia seria dar uma definição recursiva disso
E a gente sabe dessa definição recursiva, eu espero desde crianças mesmo. O A elevado a quem? 0 igual 1. E o A elevado a n mais 1 é igual com? Aceitamos? Sim. Ok. Eu quero me influenciar com isso, é tentar definir as iterações, as potências de uma função f. Aí eu ia falar o quê? Que a f elevada a 0 seria o quê? E a f elevada a n mais 1 seria o quê? Bem, agora a minha pergunta é, peraí, aqui, como que eu escolhi esse 1? Por que eu escolhi esse 1 assim? Porque eu precisava realmente ser o elemento neutro da minha operação aqui. Aqui, segundo Igor, eu preciso botar a identidade também. Só que a gente viu que ela tem ou não tem identidade? Não é uma coisa tão legal. Cadê o 1? A identidade de qual conjunto? E nesse momento eu percebo que eu comecei com uma ideia muito otimista, que não vai dar certo. Qual foi minha ideia otimista? Que eu vou conseguir definir essas iterações para qualquer função de A para B. Como seria? Preciso ser menos otimista agora, mais realista. Qual vai ser a minha definição? De A para A. Pois é. Então, eu vou definir as iterações para qualquer endomapa, não para qualquer função, mas apenas para endomapas. Porque agora que eu me restringi de todas essas funções f de A para A, eu sei qual vai ser a identidade que Igor quer. Então, isso vai ser o quê? A própria F. Não. Espera aí, a própria f, eu quero que seja a f elevado a 1, né? Certo. Aí vai ser quem aqui? A identidade de A. Certo? Que eu posso escrever também assim, como a gente viu, tem as duas notações. A outra é mais fácil para escrever, então vou botar lá. E agora o meu desafio é definir a segunda equação. É óbvia? Alguém? Qual seria? F de? F elevado a n? Só F. Não, F Eu quero seguir o exemplo da Gelli lá. F de bola. Bola F. Perfeito. Ok. Muito bem. Então, dá para ver que essa ideia de olhar para os números me deu uma ideia muito boa para definir um conceito novo, as iterações de um endomapa geral. Então, essas duas juntas definam as iterações, essas duas juntas definam todas as potências. Eu vou cobrar Gelli, e todos precisamos cobrar Gelli nesse sentido, perguntar por que ela escolheu isso. Alguém outro gostaria de escolher qual? Certo. E aqui também, depende se eu vou me influenciar pelos olhos da Gelli ou pelos olhos lá do Igor, eu vou falar, talvez seria assim. Pô, já o Igor prefere a segunda, o Gelli prefere a primeira, então a pergunta é se algum dos dois tem mais seguidores nessa ideia. Eu sigo o Gelli. Ok, já temos 2 contra 1, ok. Mas, até para quem defende um dos dois, seria bom argumentar por que ele acha melhor isso. E eu vou voltar aqui para falar nos números, que é uma situação mais conhecida. Faz diferença? Não. Por quê? Perfeito. Então, como Henrique falou, eu cheguei a ter dúvida se eu botar eles ou eles. Ele já provou que é a mesma coisa. Por quê? Essa coisa é igual com essa pela comutatividade da tua operação. Infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa aqui, porque a Gilberto, mesmo que mudou um pouco a opinião dele no caminho, ele provou inicialmente que a bolinha não é comutativa em geral. Então, eu não posso afirmar que, a mesma coisa, só trocar. Porque quem falou que pode trocar? Mas, cuidado, o fato que a prova que eu tinha aqui não funciona para provar que as duas definições são equivalentes aqui, não quis dizer que elas realmente são diferentes. Quis dizer apenas que minha prova não funciona. Talvez continuam sendo equivalentes, mesmo que a minha operação não é comutativa. Isso quer dizer que se eu quero provar que elas são equivalentes, eu preciso achar uma outra prova. Quais são os dados que eu sei aqui sobre minhas operações? Minha operação, na verdade. Eu sei que ela tem uma identidade. Também aqui tem. E eu sei que ela é associativa. Ela também é.
Aqui eu tenho mais um dado super poderoso, que ela é comutativa, então já matei o fato que essas duas definições equivalentes. Aqui eu não tenho isso, não posso matar, mas realmente consigo provar que as duas definições acabam definindo o mesmo objeto, as mesmas interações, mesmo sem comutatividade, usando apenas a identidade e a associatividade. Eu deixo isso um exercício para vocês fazerem. Vou dar uma dica só para a anotação. Vocês podem mudar a anotação para não se confundir. Por exemplo, usar parênteses para uma delas. E para a outra usar, sei lá, colchetes. Tá? Agora, se você escrever desse jeito, então uma definição é essa, a outra é essa. Mas se você tem claramente duas notações diferentes, você pode escrever muito claramente teu alvo. Teu alvo é provar que para todo, sei lá, M natural, o que acontece? Alguém definiu todos esses objetos aqui. Alguém definiu todos esses objetos aqui. Eu quero provar que eles sempre concordam. Ou seja, para todo M natural, a F com essa definição é igual com a F com essa definição. Eu estou dando essa dica de anotação porque vai ser meio difícil argumentar se você não tem essa ferramenta, mas assim é bem fácil. E a prova é por indução, um exercício muito bom para indução. Deixo como homework para a próxima vez. Trabalhem nessa indução, é importantíssima. Ou seja, eu estou falando que nem precisa saber que você está falando de composição ou de multiplicação ou sei lá o que. Assim que você tem uma operação binária que ela tem uma identidade e ela é associativa, as duas definições possíveis para potências concordam. Bem, ok. Vamos ver mais uma ferramenta. A gente discutiu sobre aplicações parciais? Acho que não. Bem, pergunta. Se eu tenho essa função conhecida desde criança, a soma dos reais, posso visualizar ela assim? Qual é o domínio? Qual o tipo da mais? De reais para reais. Seria assim se fosse unária. Ela não pega R$1 e retorna R$1. Certo. R quadrado para R. Lembramos o quê? Qual a definição do R quadrado mesmo? Quantidade variável de entrada. 2 reais de entrada. Não, o próprio R quadrado é qual? São duas entradas. Não, esqueça essa entrada. Se é um conjunto. Qual conjunto ele é? R, obrigado. R cross R. Certo? Então, S poderia escrever também desse jeito. Faz sentido? Ela pega um par, onde o primeiro é real, o segundo também é real. A saída é R$1. Vocês conhecem, programadores, o termo hardcode evalue? Alguém sabe dizer uma expressão legal em português ou é hardcode, sei lá? É? Ok. O que quis dizer? Fazer na mão. Fazer na mão? Não seria assim. Talvez alguém usa desse jeito. Hardcode evalue, então não importa como falar esse português. O que significa hardcode evalue é que um programador tem uma variável que ele consulta o usuário para fazer algo, e outro programador fixou um valor, ele sozinho lá, botou 8, sei lá, e ele, no resto do programa é igual. Ele hardcodou o valor 8 no seu próprio programa. Como? Tá bom, ok. Aí, o que eu vou fazer aqui é escolher um dos dois cabos. Eu vou botar lá, hardcodar um valor. Eu vou puxar esse cabo aqui. Eu vou criar uma nova função. Pintar ela preta, claro. Posso chamar de fixar um valor? Fixar, é exatamente assim que a gente fala. Eu fixo um valor para essa função. E muitas vezes a gente denota esse valor, sei lá, x0. Mas essa é a sua convenção. Quando você começa fixando um valor, é muito comum aparecer esse zerozinho lá. Porque aí quando tu vai calcular a derivada parcial, você fixa as variáveis para deriva. Certo, você fixa uma das variáveis e agora você não está vendo ela como variável, mas como constante. Certo.
essa função nova que eu criei aqui, que eu pintei preta, primeiramente, qual é o tipo dela? R para R, agora aqui é R para R. De R para R. Um R, certo? Eu precisei um R, certo? Se eu dar para essa função o 12, qual vai ser a saída? 20, certo? Como poderia dar um nome para essa função? Ela faz o que essa função? Ela soma os valores de entrada. Não, esse é o que essa faz. O que essa faz? Ela adiciona 8 sempre, certo? Eu fixei 8, hardcodei 8 dentro nela. Ok. E uma maneira de escrever isso seria começar com meu maisinho que tem 2 buracos aqui. Eu falarei, vou considerar isso, 8. Agora essa expressão é de onde para onde? De R para R. Muito bem. Ok. E isso aqui é chamado aplicação parcial. Qual o sentido de parcial? Você pegou uma função, vou desenhar um jeito mais geral agora. Você criou aqui uma função que tem, sei lá, várias entradas, N entradas, ou seja, enfim, tem N entradas, ela tem uma saída, vamos chamar ela de F. A aplicação parcial quis dizer que você aplicou nela uns valores para umas das entradas dela. Talvez eu botei aqui o x0, aqui o y0 e aqui o z0. E você fez o quê? Você puxou todas as outras e criou essa função aqui. Essa função que você criou aqui, agora ela tem, se a primeira tinha aridade n, essa tem aridade o quê? N menos 3. Não é 3, certo? Porque mesmo que aqui eu só puxei 3 cálculos, mas aqui a ideia é que você puxou todo o resto. Então você fixou 1, 2, 3 valores, os outros n menos 3, ainda ela está esperando os argumentos. E isso acontece muito em programação. Às vezes você tem uma função que realmente tem 3 valores, você quer definir uma outra que vai depender só no um desses valores, fixando os outros 2. Bem, essa é a ideia da aplicação parcial. Bem. Perguntas, brigas ou dúvidas? Precisamos fazer um clicker daqui a pouco. Antes do clicker, vamos discutir sobre uma ideia de diagramas que é muito útil para dominar essa ideia, e são os diagramas comutativos. Precisamos entender bem essa ideia. A gente vai voltar usar essa ideia para descrever outras ideias até o fim da disciplina, até morrer na vida, eu espero. Bem, o que seria um diagrama comutativo? Vou dar uns exemplos. São diagramas externos, ok? Então, se eu escrever esse diagrama externo, quais são as informações que eu estou dando para vocês? Tem 3 funções e 3 conjuntos, né? Tenho 3 conjuntos, A, B, C, tenho 3 funções, a F é de A para B, a G de B para C e a H de A para C. O que mais? Uma composição. Cadê? H igual G bola F. H igual? G bola F. Vamos aceitar isso? Essa composição, GOF, certo? Concordamos com a Gilberto? Eu vou cobrar a Gilberto. Quem falou que essa setinha aqui, H, é a composição da G de F? Eu concordo que a composição da G de F é uma setinha de A para C. Uma função de A para C. Mas aqui eu desenhei uma função H, não falei que H é a composição da GOF, pode ser qualquer outra função. Eu concordo que assim que eu te dei a F e a G nesse jeito, você já é definida uma função GOF, essa aqui, certo?
Mas, pelas as coisas que desenhei no diagrama, em momento nenhum eu falei que essa é a Gof. Inclusive, eu dei outro nome para ela, para enfatizar que talvez ela não... Se eu quisesse desenhar a Gof, eu aqui ia escrever apenas Gof. Certo? Então, no jeito que desenhei no meu diagrama inicial, H, eu não tenho essa informação. Pode ser que aconteça que ela é igual, mas em geral não vai ser igual. Entendemos? Falei. Você poderia dizer que H de X é igual a Gof de X? Não, se eu ia dizer isso, eu ia acabar falando que as duas são iguais mesmo. Pense que esses são os naturais. Para dar um exemplo concreto, pense que todas essas coisas são os naturais, certo? E pensa que aqui é o sucessor, aqui é o sucessor também. E aqui, não, talvez daria certo, eu quero ainda mais gritar. Aqui é a identidade. Agora, óbvio que o sucessor do sucessor vai somar 2 na minha entrada, então não é essa setinha. A identidade não é a composição dos sucessores. Então já tenho um exemplo. Eu espero que isso é suficiente para ver que se acontecer que H for igual com a Gof, isso é uma situação muito especial. Ok, em geral, eu não vou ter essa igualdade. De onde chegam os diagramas comutativos? Esse diagrama é um diagrama externo, e eu vou chamar ele comutativo. Eu posso enfatizar isso talvez botando 2 bichinhos aqui, uma igualdade. Se e somente se, a seguinte coisa é verdade. Para quaisquer 2 caminhos que começam com o mesmo lugar e terminam no mesmo lugar, tais que pelo menos um dos 2 tem pelo menos 2 passos nele, eu sei que é meio complicado, vão ser a mesma coisa. Ou seja, se eu afirmar que esse diagrama comuta, ou esse diagrama comutativo, é a mesma coisa de falar essa igualdade que a Gilberto queria dizer. Ou seja, olhando para um diagrama, se eu sei que esse diagrama é comutativo, quer dizer que para qualquer caminho que você vai escolher aqui seguindo setinhas, se tem o mesmo início e o mesmo fim, e se pelo menos um dos 2 caminhos tem pelo menos 2 setas nele, o fato que ele é comutativo quis dizer que os caminhos são iguais. Então, nesse exemplo, se eu falar E e esse diagrama comuta, isso quis dizer que a H é a composição Gof. Preciso dizer que ele é comutativo. Por isso que eu disse que eu li ali em cima. Pois é, muito bem. Estava esperando essa Resposta. sim. Aí, pergunta, para ver se a gente está entendendo o que está acontecendo. Se eu desenhar esse diagrama, vou dar nomes para eles, F, G, H, K. Se eu tenho esse diagrama, e eu falar para vocês que esse diagrama comuta. Ou seja... G bola F é igual a K Fala. bola H. Quem? G bola F é igual a K bola H. Muito bem, K bola H. Então, isso é comutativo, quis dizer, pela definição do diagrama comutativo, que essa coisa é verdade. Mais um exemplo. Se eu tenho A, B, não, C, D, F, G, H, K. Esse é comutativo, quer dizer o quê? K bola G bola H Ok, estamos ligados. é igual F. Muito bem, concordamos com o Gilberto ou ele é o único que entendeu a ideia de comutativo? Eu ainda não peguei o jeito. Não? Os 2 caminhos, na verdade, assim que eu sei que é uma coisa comutativa, eu sei que quaisquer 2 caminhos se começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto, e pelo menos um dos 2 caminhos tem pelo menos 2 setas, isso quis dizer que os 2 caminhos são iguais. Então, esse é um caminho chamado Kogor, e esse é um caminho chamado F. E o fato que ele é comutativo me permite concluir que eles são iguais. Vou dar mais exemplos. Vamos dar para ver se estamos entendendo. Não, eu vou dar essa para ver. Quero assim. Esse diagrama comutativo, o que eu posso concluir? Não, Gilberto. Poxa, mas quer dizer? Mais pessoas. Igor. H bola F é igual a H bola G. É isso. Concorda? Concordo. Então, se a Gilberto concorda, então tá certo. Pergunta. Posso concluir que a F é igual a G? Pode. Ele é um caminho que começa com A, termina com B. Outro caminho começa com A, com B. Não pode porque só tem um caminho, uma ligação.
eu preciso em pelo menos um dos meus... Aqui também tinha só um passo, esse, mas pelo menos outro caminho tem 1, 2, 3 passos. Então, a informação que o fato que um diagrama é comutativo está passando para mim, ela está dizendo algo apenas quando você tem 2 caminhos e um dos 2 tem pelo menos 2 setas. Então, aqui, eu não posso concluir isso, eu posso concluir isso. Porque esse caminho tem 2 setas, então já era. Se eu tivesse aqui um K e falar, ei, esse diagrama comuta, que mais eu posso concluir? Isso é igual a primeira linha. Toda essa é igual com K. E sobre a segunda, ainda nada. Faz sentido? Ok. Oi. Por que tem que ser pelo menos 2? Boa pergunta. Porque muitas vezes o que a gente quer descrever, a gente quer descrever uma situação dessas, é falar com uma maneira curta isso. Mas, em geral, a gente não vai querer obrigar esse caminho também a ser igual, porque na maioria das vezes eles não vão ser iguais. A ideia que o comutativo diagrama te passa é que quando a composição, pelo menos um dos 2 lados tem algo interessante acontecendo. Se eu ia falar apenas que S é igual com S, eu poderia apenas escrever F igual a G, pronto. Agora, outra coisa mais complicada. Agora, o último exemplo que eu vou dar rapidinho, que na verdade é um exercício também para fazer, seria se eu tenho A, B, C, D, E, F. Agora eu preciso inventar nomes para minhas funções. F, G, H, K, I, J, L. Ok. Eu não vou dizer que é o diagrama comutativo. Eu vou dizer que desse diagrama, esse quadrado aqui comuta, só. O que isso me permite? Então eu sei que esse cara aqui comuta, mas esse não. O que eu posso concluir então? Que H bola I Certo? é igual a J bola F. E Concordamos? concordo com isso. Ok. Agora o exercício é mostrar que para qualquer diagrama dessa forma, tal que S e S, os 2 comutam, então todo o diagrama comuta. Faz sentido a pergunta? Sim. Objetivo, bem, isso deixa para a fórmula. Entendemos? Então, eu sei que ele comuta, o objetivo é provar que todo comuta. Bem, ok. Então, entendemos mais ou menos como o que significa que um diagrama comuta. Agora a pergunta é, como eu posso usar essa ideia para descrever, por exemplo, as leis que eu provei hoje das identidades. Vamos lá. Se eu tenho A, eu tenho o A aqui, o B aqui uma F. Qual função eu vou botar aqui? Não, eu quero a identidade. Aqui vai ser a própria F. Aqui vai ser a própria F. E aqui vai ser quem? D de B. E agora que maravilha, eu desenhei só isso. Vou falar, ei, teorema, esse diagrama comuta. O que isso quis dizer que ele comuta? O fato é que essa parte comuta quer dizer o quê? F bola identidade de A é igual a F. Certo? E aí, o fato é que essa parte comuta quer dizer o quê? B. Não, a identidade B. Um B, certo? Bola F. Igual a F. Certo? Ou seja, desenhando apenas uma coisa, falando, ei, ele comuta, eu acabei afirmando 2 das leis que a gente provou. Quem vai conseguir desenhar um diagrama comutativo, na verdade um diagrama cuja comutatividade afirma a lei de associatividade? Como vai ser o meu desenho aqui? Quantos conjuntos preciso? 3. A associatividade tem 3 funções? Pois é. E vou ajudar um pouco para desenhar ele de uma forma mais legível. B, C, D. Então, vamos lá. O que eu vou botar aqui? F. G. H. Certo?
Qual é aqui? Aí são G bola. G bola F. Muito bem. Qual é aqui? H bola G. Agora, H bola? H bola G. H bola G. Ok. E quem mais está aqui? Qual é essa? Qual é essa mesmo? H bola G bola F bola H bola. Não, é Hog bola F. Cuidado com a ordem. Qual é essa? H bola. Certo. Muito bem. Então, se eu falar, ei, esse diagrama comuta, o que eu acabei de afirmar? Que a associatividade é válida. Que a bola é associativa. Que a bola- Não, que a associatividade é bola, é isso que tu falou? que a associatividade é válida. Ah, ok, certo, muito bem. A associatividade é válida para a operação da composição. Bem, vamos fazer o Plicker e terminar aqui. Vou já escrever a pergunta do Plicker. Eu espero que a gente vai conseguir algo melhor na outra turma, porque foi terrível. E hoje eu estou certeza. Eu tenho um conjunto A, que a cardinalidade dele é 3. Pequena coisa. O que eu quero contar, esse é praticamente um assunto de contagem, FMC1. Quero contar quantas F's, funções, endomapas no A, eu posso definir, não de qualquer jeito, eu espero que isso é bem mais fácil, tais que elas são independentes, como o Gilberto falou, isso quer dizer tais que o FOF é igual a F. E se eu lembro minha notação de interações, tais que isso é a mesma coisa falar o F é igual, o F quadrado é igual com F. Então, a única coisa que sei sobre o meu conjunto é que ele tem cardinalidade 3. Ou seja, ele tem exatamente 3 bichinhos distintos nele. E a minha pergunta é, em quantas maneiras você pode definir endomapas nele idempotentes? Ou seja, tais que o F composto com F é igual com F. Um detalhe sobre essa notação, porque além do fato que eu estou brigando com essa notação que aparece em matemática clássica, que para a gente isso não é uma função, qual é o tipo disso? Real, certo? Esse é que é de reais para reais. Agora, infelizmente, de novo em cálculo, aparece muitas vezes essa notação. E o que eles querem dizer lá é o quê? O sin de x é tudo isso quadrado, esse número quadrado. Mas para a gente, essa função sendo quadrada, isso quer dizer o quê? O sin de x. Então, cuidado, a gente vai usar essa exponenciação em funções sempre com a ideia de iteração e não de exponenciação. Em geral, nem vai ser definida a exponenciação, porque nem vão ser números essas coisas. Bem, então, bora achar isso. Quem quer votar já, pode já votar e sair daqui feliz. Mas eu sugiro tentar raciocinar pelo menos pouco, contar pelo menos umas, para ver se a gente consegue acertar pelo menos. Não, isso é outra. Spoiler. Não aparece aqui. Estou na tarde, por isso. A turma da noite. Ok. Bem, então, é a mesma coisa que eu escrevi aqui. Tem um conjunto A de cardinalidade 3. Quantas funções de A para A eu consigo definir tais que têm essa propriedade? Quem quer votar para sair, pode já votar para sair. Quem quer pensar nisso, seria legal tentar resolver. Dedos. Ok. Certo. Até agora tem 2 pessoas que acertaram. Ok, tem 3 pessoas que acertaram. Deu certo. Os dedos. Teus dedos. Não, deu certo. Peraí. Deu, ok. Mas. Deu certo. Certo.
Alguém que está aqui não foi escaneado? Então, podemos votar já. Eu vou discutir um pouco a ideia de como responder. Para quem tem interesse. Quem quer sair, por favor, pode sair de uma maneira... Resposta assim não vou dar não. Como? Vou dar um vizinho, mas tá assim. Quê? Vou dar azul, mas não tá o vizinho. Tá azul aqui. Mas não tá o vizinho. Eu não sei porquê, mas tá azul, então tá certo. Você não votou? Bora votar. Ok, votou. Como vou começar a atacar esse problema? Eu vou desenhar. Claro, eu estou numa situação tão simples que eu tenho um conjuntinho tão pequeno que eu vou botar já os meus 3 bichinhos. O que quer dizer definir uma função aqui? Quer dizer botar setinhas aqui dentro que respeitam deterministicade e totalidade. Então, se eu deixar assim, já não é uma função, não é total. Se eu botar essa coisa aqui, já não é uma função, quebrou a deterministicade. Beleza? Pergunta. Assim que eu vou botar aqui uma setinha na minha função, então eu mandei esse cara para esse. Esse cara tem opção? Para onde ir? Para onde ele vai? Não pode. Porque se ele vai para esse cara, eu quebrei a coisa que quero. Por quê? Porque começando com ele, aplicar uma vez a F e aplicar 2 vezes a F, não resultou no mesmo cara. Ou seja, assim que você bota uma setinha, você já condenou esse cara para virar um redemoinho. O segundo, esse cara tem opção? Para onde vou mandar esse cara? Condenado. Para onde? Condenado ali. Ele é condenado para o redemoinho aqui, esse buraco. Ele não pode ir lá para o mesmo motivo. Então, assim que eu vou botar uma setinha assim, aqui eu determinei todos têm que estar lá. Então, uma pergunta para responder nisso seria: separa os casos dependendo em quantos buracos você tem. Buracos que são redemoinhos aqui. Então, conta todas as possibilidades que tem um buraco, que não são uma, porque o buraco pode ser esse ou pode ser esse, mas assim que você sabe que só tem um buraco, as outras 2 setas têm que ir lá. Conta todos os casos onde tem 2 redemoinhos. Agora, quais são as possibilidades para esse cara? Tem 2 opções mesmo. Então, para cada configuração que tem dois buracos aqui, o terceiro cara tem realmente 2 opções. Conta todas as possibilidades que tem 3 buracos. Só tem uma porque eu já botei todas as setas, mas ela satisfaz isso, então ela é válida. E quais são todas as opções com nenhum buraco? Como posso botar setas aqui sem nenhum buraco para satisfazer essa coisa? Não coloca. Como? Não coloca. Não, se eu não colocar nada na função, quebrei a totalidade. Eu preciso mandar cada um para algum lugar. Mas para onde eu vou mandar, por exemplo, esse cara? Eu não posso mandar ele para ele mesmo, porque eu já considerei os casos que tem só um buraco. Os 2 buracos, os 3 buracos estão no caso que não tem nenhum buraco. Como? Certo, mas assim que eu vou mudar ele para um dos 2, ele é obrigado a virar buraco agora. Pede o primeiro caso. Ou seja, com 0 buracos, não tenho nenhuma função, exceto se meu A for vazio, mas meu A já tem 3 bichos. Faz sentido resolver esse problema em casa para um caso geral de N. Esse assunto é completamente de análise combinatória, FNC1, mas vale a pena brincar com ele. Bem, já vou botar bastante homework, trabalhem nisso, a prova está chegando. Nem sei, mas olha, são de um buraco, que tem três maneiras para escolher qual vai ser o buraco, só tem uma em cada um. Então, 3 casos para um buraco. Para os 2 buracos, que você tem 3 maneiras para escolher os 2 buracos, para cada uma delas você tem 2. Então, aqui já tem 6, mais 3, 9, mais uma quando tem 3 buracos, 10. Pronto, 10. Mas você está aplicando o princípio da contagem que você separa em casos, e conta cada caso separadamente, e soma para achar o total. Até mais. Dúvidas, brigas, eu estou aqui.